Aleluia, aleluia. Pai, nós te exaltamos, Pai, nessa tarde. Nós te engrandecemos. Você é dono de tudo, Pai. Nós queremos te honrar hoje. Nós queremos te engrandecer com essa unção coletiva que está aqui. Sabemos que você está aqui e esse culto é para você. Nós te amamos, Pai. Nós queremos ser cada vez mais íntimos de você. Nós queremos mais de ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Amém. Olha quanta gente. Bom demais, gente. Estamos iniciando nova estação na nossa igreja, né? As estações mudam e a gente tem que estar crescendo continuamente. E Deus, Ele preparou muitas coisas para a gente nesse novo tempo, né? E tem algumas coisas que têm brotado no coração de Deus, bem específicas para essa nova estação. Amém? E surgiu um tema bem específico no coração do pastor. E eu creio na unção que tem derramado na vida do pastor. E eu sei que vem do coração de Deus. Então a gente precisa escutar temas específicos nessa nova estação. Amém? O tema é o seguinte: desafios contemporâneos para a família, equilíbrio entre tecnologia e convivência. Existe um desafio, como o tema diz, hoje em dia. A tecnologia ela tem ganhado cada vez mais espaço e tempo da gente e dos nossos filhos também. Eu ainda não tenho filho, mas eu sou um filho e eu vejo tudo isso. Eu tenho bons exemplos em casa. E eu queria que vocês abrissem lá em Efésios 5, no versículo 15. Deus é bom. E lá no capítulo 5, versículo 15, começa falando: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. No 16 fala: remindo o tempo, porque os dias são maus. E o 16 encerra falando essa triste notícia: os dias são maus. Ele fala: olha, controle seu tempo, seja prudente com o seu tempo, seja organizado com o seu tempo. É isso que quer dizer esse remindo o tempo, para que a gente consiga cumprir aquilo que está acontecendo. Porque se a gente ficar nércio ao que está acontecendo hoje em dia, o tempo vai passar, essa geração vai crescer e a gente vai ver isso se repetindo futuramente. Mas a gente precisa remir o tempo. Mas deixa eu te falar um negócio. O versículo 16 acaba aí, mas tem logo depois outro versículo. Tem o 17, e o 17 diz o seguinte: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aqui na carta de Efésios fala uma instrução: olha, controle seu tempo, divida seu tempo, mas como é que você vai fazer isso? Conhecendo ao Senhor. Essa é a primeira instrução que a gente pode carregar hoje sobre isso, sobre esses tempos tão rápidos que está acontecendo. A gente precisa conhecer mais a Deus e vamos poder assim, com Ele, com a sabedoria divina, podermos diligentemente remir o nosso tempo. Amém? E bom, eu queria falar rapidamente aqui também sobre a tecnologia. Eu trabalho com tecnologia e eu vejo todos os dias o como tem avançado. Eu que trabalho com tecnologia, eu não consigo acompanhar. É mais rápido do que eu posso acompanhar. Então eu tento estudar, eu estudo sobre isso, eu desenvolvo, eu sou desenvolvedor de software. E trabalho e surge mais tecnologia do que eu consigo. Eu não consigo acompanhar. E aí eu fico olhando também, porque a geração que a gente está vivendo também está absorvendo toda essa tecnologia. E o uso de celular, e o uso de tecnologias tem cada vez mais avançado. Mas eu queria trazer um ponto para você, porque toda vez que a gente fala de celular, ou conversa sobre isso, a gente fala que o uso do celular é muito ruim. Mas ele tem suas vantagens, ele foi criado para agilizar o nosso tempo. Mas existe como remir o tempo do celular também. Amém? E o que tem acontecido? Os nossos filhos, ou essa geração, ele tem aprendido como usar o telefone com quem? Com a gente.
Então a gente precisa aprender a como usar essa ferramenta e as tecnologias que têm surgido hoje ao nosso favor e também para ensinar os nossos filhos e essa geração. Eu gosto de uma frase que Giacomi fala em ministrações, que ele fala: será que a culpa da geração está como está hoje em dia é deles ou é de quem criou essa geração? É uma frase muito forte, mas eu sempre penso nisso quando fala. E a gente está nos adolescentes, eu e Léia, e a gente vê o quanto os adolescentes ficam conectados no telefone, ficam conectados às redes sociais, mas todas as atitudes que eu vejo com eles são reflexo do que eles veem em casa. É muito incrível ver isso. Você vê um adolescente declarando em fé. Quando vê o pai dele, faz exatamente igual. Aí você vê o adolescente passando por uma situação difícil. E aí a forma com que ele reage é a mesma forma com que a gente vê o pai reagindo. Será que eles estão observando vocês ou não estão? E a gente fica se perguntando, cara, meu Deus, quanta informação, meu Deus, quanta tecnologia, como é que eu faço para lidar com tudo isso, né? E assim, eu queria falar outras vantagens antes da gente já ir para a solução, mas existem muitas vantagens também da tecnologia para isso. Que o principal intuito da tecnologia, quando o telefone foi criado, foi para comunicação. O telefone foi feito para a gente poder ligar para outra pessoa para conversar com ela. Disso se expandiu para muita coisa. Se expandiu para redes sociais e outras mídias que também servem para aproximar pessoas. Então, pessoas que estão em longe, outro país. Eu moro aqui, meus pais moram em outro país. E eu consigo ter contato com eles e ligar em chamada de vídeo a qualquer momento por causa de alguém que desenvolveu uma tecnologia. E isso é muito bom para mim. Eu me sinto próximo dos meus pais pelo fato de eu ter um telefone e poder ligar para eles. Então, existem vantagens com isso. Mas a gente precisa encontrar o equilíbrio disso. Porque os nossos filhos, essa geração, a nossa geração ainda não passou. Eu tenho 28 anos, estou bem novo ainda, mas essa geração, vamos dizer assim, dos 40 ou 50 anos, não passou, está acontecendo agora. E essa geração está ensinando. Isso que está ensinando. Nós precisamos andar da forma com que Deus está orientando para ensinar isso e poder remir esse tempo. Porque o tempo tem avançado mais rápido do que a gente imagina. E as tecnologias também. E aí, com isso, há pouco tempo, mais ou menos um ano, surgiu uma coisa chamada inteligência artificial. Acho que a maioria aqui já ouviu falar disso, né? E está bem alta, todo mundo está falando disso. E realmente, eu tenho usado muitas ferramentas de inteligência artificial, eu uso no trabalho. E ela tem feito diversas coisas interessantes que a pessoa pode usar para estudo, pode usar para as outras coisas. E eu fui trocar uma ideia com alguns adolescentes sobre isso. E aí, quando eu fui falar com eles, e aí, tu já visse eu não vou falar os nomes, não é? A inteligência artificial tal. Aí eles, vi, mas eu não gosto de usar. Eu fiz, oxente, por quê? Aí ele fez, porque todo mundo da minha turma usa para afilar nas provas. Todo mundo da minha turma pega essas inteligências artificiais, bota escondido e usa para poder botar as respostas da prova. Isso é uma forma não sábia de usar uma tecnologia. Mas eles não aprenderam a forma sábia de usar. Porque é uma ferramenta incrível. É uma ferramenta que facilita muita coisa. Pode ser usada no direito, pode ser usada na área de desenvolvimento. Eu coloco alguns códigos de desenvolvimento lá e ele ajeita, ele faz alguns pedidos que eu faço. Então, é uma ferramenta impressionante. Mas ela pode ser usada, vamos dizer assim, ruim, como qualquer outra ferramenta. Então, a gente precisa aprender e ensinar como se deve usar essas ferramentas. Amém? Glória a Deus. E aí eu queria falar sobre um pouco de tempo em família. O que é muito comum também eu escutar. Eu estou trazendo essas informações até para meio que chocar um pouco. É muito comum eu escutar, até de crianças também. A gente lida com adolescentes, mas eu escuto também de crianças, de pais ausentes, por estarem muito no telefone. E isso é muito chocante, de saber que a criança, da minha idade, brinco um pouquinho com a criança. Eu já escutei crianças chegando para mim falando, Xandinho, eu gosto de tu porque tu brinca comigo e meu pai não. E aí eu fico, cara, vou dar um pé para trás aqui, porque senão a criança vai querer brincar comigo e não vai querer saber do pai. E isso para mim é chocante. A gente precisa aprender a remir o tempo dentro de casa. E é ali que eles estão olhando o que você está fazendo. E muitas vezes o que acontece, e tem suas vantagens também, eu sempre gosto de trazer os dois lados da moeda. Tem suas vantagens porque os aparelhos eletrônicos, as tecnologias também foram feitas
com o intuito da distração e foram criadas para atrair a atenção. Então é muito fácil a gente pegar um telefone, ficar rolando o feed e perder minutos e horas e não saber o que está acontecendo. E quando a gente para ver, e aí, o que a gente absorveu disso? Foram vídeos tão rápidos ali que a gente acho que não pegou não aprendeu nada de todos eles. E no final das contas, e aí? Não que isso seja ruim, porque muitas vezes tem pessoas que são voltadas na palavra, estão nas redes sociais, elas vão ver conteúdos bons e vão vir conteúdos bons. Mas e aí? E o tempo com a família? Você tem tirado um tempo de qualidade, aí eu que entro nesse ponto, de qualidade, porque não é errado você ter seu telefone, não é errado você mexer na sua rede social, mas sim você trocar isso por um tempo com seu filho, com sua família, porque eu sou casado. Quando eu estou em casa com minha esposa, eu não pego meu telefone. Eu até perguntei para ela hoje, eu estava me preparando para essa ministração, cheguei para ela e fiz, vem cá, tu lembra em algum momento, eu mexo com tecnologia, tá? E em algum momento, quando a gente está, sei lá, conversando, batendo papo, eu pego meu telefone. Ela fez, toda vez que tu... Ela prestou atenção mais que eu, né? Porque eu não vou ficar prestando atenção nisso. Toda vez que tu pega o telefone porque é uma urgência, você pergunta para mim. E eu chego para ela e faço, posso olhar aqui rapidinho? É só porque é uma coisa... Aí ela faz, não, fica tranquilo. A gente continua a conversa assim que tu olhar. E aí eu olho rapidamente, pronto, vamos continuar a conversa? E eu acho que isso é dar um tempo de qualidade para minha esposa em casa, que é minha família. Eu não troco esses bichinhos aqui por ela, não. E a gente tem que aprender a dar esse tempo de qualidade, de verdade, dentro do nosso lar. Nossos filhos estão observando cada passo, cada coisa que faz. Falando de vídeo, falando desses curtas, um dia desse eu estava observando o que os filhos fazem e pesquisando um pouco e vendo algumas estatísticas, né? E o que tem acontecido? Cada vez mais, crianças mais novas têm tido seu próprio aparelho. Uma criança, sei lá, de 4 anos de idade, de 5 anos de idade, agora já tem seu telefone. Aí eu fico perguntando, rapaz, para quê? Aí o pai, não, é porque se eu precisar de uma emergência eu ligo. Mas quando você abre a porta do telefone, você abre todas as portas ali. Agora ele tem acesso a muitas coisas. E a gente precisa se questionar um pouco sobre essas portas que a gente está abrindo. E poder também supervisionar isso. Existem muitas ferramentas, gente. Nessas contas, tem a conta do Google e contas de outros, da Apple também. E sempre tem supervisão do pai. E é impressionante o que essas ferramentas podem fazer. Se uma criança acessar um site, ele avisa para você, fulano está acessando o site. Você deseja permitir ou não? E aí você, permitido ou nega, né? Claro. Isso é muito interessante. A gente precisa usar essas ferramentas. Que do mesmo jeito tem gente criando coisa ruim na internet, tem gente criando ferramenta para ajudar a gente a cuidar da nossa geração. Amém? Então vamos ficar mais atentos e dar esse tempo de qualidade e poder prestar atenção ao que está acontecendo dentro de casa. E muitas vezes eu já vi pais me perguntando, o que é que eu faço com o meu filho? O que é que eu posso fazer com ele? Meu Deus, ele está... Muitos casos de ansiedade, muitos, inúmeros. E a gente fica até, caramba, meu Deus, o que está acontecendo? Tanta ansiedade, parece que é o que mais se fala. Todo mundo, não, o que está sentindo? Ansioso. Não é nem dor de cabeça mais, é ansiedade. Isso tem atingido as pessoas. Você tem visto que o seu filho pode estar com ansiedade? Isso é muito forte, porque muitas vezes os pais não sabem. Isso me choca, em saber que eu estou tentando ajudar essa geração a crescer com qualidade, a crescer realmente uma geração que está cultivando a cultura de realmente amar Jesus intensamente, mas está presa por ansiedade, está presa por uma coisa que já foi liberta. Uma coisa tão simples que eu poderia falar, Jesus já te libertou, mas está a geração presa por isso. Eu fico indignado, eu realmente fico... A gente não pode deixar isso acontecer, não. E você pode estar pensando, olha, eu estou resolvido, eu não tenho esses problemas, mas a sua história foi diferente da história do seu filho. Você passou por coisas que lapidaram o seu caráter, que lapidaram a sua vida, e agora as coisas mudaram, mas, como a gente leu em Efésios 5, diz o quê? Os tempos são maus, mas procurem conhecer qual é a vontade de Deus. E Deus, Ele sabe todas as coisas. A gente pode falar, nossa vida é uma carreira única. Sempre tem a primeira vez que a gente tem filho, sempre tem a primeira vez que casa, sempre tem
todo mundo não viveu 5 vezes, não. Todo mundo está vivendo a primeira vez, correto? Mas Deus é eterno. Ele sabe todas as coisas. Ele já tem todas as dicas que você precisa para ser pai, para ser um bom marido, para ter uma família realmente sólida na palavra. E eu vou te dizer uma coisa, na palavra, posso procurar centenas de casos. Deus sempre se preocupou com a geração. E Ele sempre falou, em vários casos, para vários profetas, sua família será alcançada. Sua família será alcançada. Quando Deus falou isso, significava que, por exemplo, Abraão, você vai prosperar e sua família também. Ia acontecer alguma coisa que os filhos iam simplesmente de uma hora para outra servir a Deus? Ou eles iam ver o pai, ou a família servindo a Deus, e consequentemente iam ver o que era bom e iam seguir esses caminhos? Não vamos isentar nossa culpa do que está acontecendo. Mas eu não estou aqui para lançar a culpa. Eu estou aqui para trazer já a solução. Conhecendo a vontade de Deus, nós podemos ter as orientações certas para cuidarmos de tudo isso. Porque eu não tenho as respostas e todas as soluções. Nem tenho um manual de como cuidar de um adolescente. Não virei líder com esse manual, né, pastor? Não me entregaram nenhum manual, não, né? Ninguém me entregou um manual. Mas sim, mesmo assim, existe um orientador para tudo isso. Existe o Espírito Santo. E muitas vezes eu vejo as preparações para as estações de um filho chegando, de um casamento por vir, vendo aí o casamento que chegou há pouco tempo. E existe muita preparação antes. Vou falar o exemplo do casamento, mas a gente contrata tal coisa, corre, prepara, paga. Eita, fulano veio, fornecedor, e é uma correria gigantesca, gente. É uma loucura. Mas houve uma preparação antes, para que aquele dia se ocorresse bem. Aí o que tem acontecido? Me desculpe pelo que eu vou falar que é forte, mas os pais não estão se preparando para ser pai. Aí chega, se torna pai, e agora o que é que eu faço? Busque a Deus antes disso. Busque isso. Você já sabe que a estação está chegando. A gente sabe antes que a estação chega. Então devemos buscar antes. Com antecedência. Isso que é remir o tempo. Isso que é procurar conhecer qual é a vontade de Deus remindo o tempo. Deus ele vai mostrar antes as instruções e orientações de como seguir no tempo. E olha, eu vou te falar uma coisa. Ele pode até não dar de cara tudo para você, mas você precisa estar em contato com Deus, que Ele vai te mostrar cada passo. Porque você fica... Muitas vezes a gente pode ficar... Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Está chegando tal dia. E eu não sei o que fazer. Coloca as coisas em Deus. Procura orientação. Para um tempo e escuta o que é que Deus tem para falar. E Deus ele fala através do testemunho interior. Fiquem com o coração atento ao que Deus vai falar. Amém? Eu queria falar uma frase também que veio no meu coração. Procurei muito para saber de quem era essa frase. E a frase é o seguinte: a palavra convence. Ministrar, eu posso convencer vocês de qualquer coisa. Mas o exemplo, ele arrasta. É muito forte isso. Não sei quem foi que falou isso, mas ele é muito forte, essa frase. Eu queria falar mais sobre um ponto específico. Sobre o controle dessa estação que a gente está. A maioria aqui deve dirigir, ou sabe sabe como dirigir. E sabe que existe um piloto para o carro, certo? Piloto, motorista, a expressão que quiser. Existe um motorista para o carro, certo? Todo mundo que está no carro consegue dirigir aquele carro? Não, consegue dar pitaco, né? dobra ali, consegue dar orientação. Mas dirigir o carro só tem um motorista, na verdade. E muitas vezes existe o cabeça da família dirigindo o carro. E ele vai guiar aquele carro para onde for, certo? Ele vai pegar aquele carro, vai dirigir ali, ó. Lhe pergunto uma coisa. Para uma pessoa dirigir um carro, eu vou dirigir tantos quilômetros. Ele vai empurrar esse carro tantos quilômetros? Não. Ele vai ligar o carro, em pleno funcionamento, ele vai ligar o carro vai pegar, ele vai botar a marcha e
vai sair e vai até o local que ele quer. Vai botar as pessoas dentro do carro e vai seguir o caminho. Ele botou força para empurrar o carro? Não. Aí é onde eu chego no cerne desse exemplo. Deus é a força que vai te levar. Você vai guiar o carro. Mas ele também é o GPSzinho que está ali. E ele fala, dobra à direita. Mas você toma a decisão de seguir ou não. A decisão é sua de seguir a orientação de Deus ou não. Por isso que muitas vezes eu vejo pessoas falando, está tudo no controle de Deus. Mas a gente precisa seguir as orientações de Deus. A gente precisa seguir os comandos de Deus. E dirigindo isso, nós vamos levar nossa geração e a próxima geração que está no banco de trás para o destino que a gente quer. E se muitas vezes o GPS falar, dobre à direita, e o que é que você faz? Não, eu sei um caminho melhor. Porque minha experiência, eu sei que esse GPS está errado. Aí você pega e passa direto. O GPS era para ter dobrado lá. E ele já... O GPS que é bom, ele não faz. Seu cabo é burro, você é burro demais, rapaz. Meu amigo, você era para ter... Ele não questiona você, ele não bate de frente com você. Meu amigo, você é muito... Sei não, viu? Tu devia ter dobrado. O GPS não faz isso, ele simplesmente recalcula e mostra. Tu quer acertar, é por aqui. Sabe o que tu faz? Não se preocupa. Entra na próxima, que eu vou te mostrar como tu voltar para a rota certa. E a gente para, escuta essa orientação e segue. E ainda tem gente que é cabeça dura. Eu ainda estou no mesmo exemplo. E tem gente que é cabeça dura. Faz, não, mas rapaz, mas eu sei o caminho. Esse GPS, sei não. Eu já fiz isso já, com o meu GPS. Não, eu sei que o negócio aqui é mais rápido. Aí quando vê de cara, tô de cara ao quê? Um trânsito. A rua está fechada, está cheia de carro. Eu falei, meu Deus do céu, eu devia ter escutado o GPS. E aí bate aquela realidade. Mas o que eu queria falar com vocês. Deus está sempre orientando. Ele está sempre falando e pronto para orientar. Ele está pronto para você ousadamente aplicar a sua fé e chegar nele e falar, pai, eu quero acertar, eu quero fazer como você está falando na sua palavra. Aqui fala, você quer remir o tempo, você quer realmente que esses dias maus passem tranquilamente, procure conhecer qual é a vontade de Deus. Um versículo já orienta como ser um cristão preciso na vida. Procure conhecer. Eu já vi muitas coisas, a gente tentando acertar em tempo, otimizar tempo, e todas as coisas são válidas. A gente pode otimizar o tempo o máximo que for com vários estudos. Mas tem um cara, que é o Espírito Santo, que ele vai guiar você. Não tem para onde for. A gente pode perder tempo lendo livros. Eu falo, perder tempo não, assim, ler livros é muito válido. Mas às vezes Deus quer que você leia um livro específico. E aí, às vezes quando eu vou escolher um livro, eu paro e faço, pai, qual o livro aqui? Aí eu olho para a minha estante, rapaz, aí parece que um livro que eu já li 5 vezes, aí, esse livro está me chamando a atenção. Puxa o livro, quando eu fiz, estava escrito aqui esse tempo todo. Como assim? Esse tempo todo estava aí, eu não tinha visto isso não. Mas, amados, Deus, Ele está chamando para essa estação nova da nossa vida. E isso reflete em nossa igreja. Nossa igreja está começando uma estação nova. E chegou um tempo de nós não sermos mais passivos ao que está acontecendo. Porque a passividade, vamos supor, você está nesse mesmo carro e você solta a direção. O que é que vai acontecer? Uma coisa é você ir para a direção errada, outra coisa é você ser passivo. Não é muito pior? Não é muito pior? Então, uma coisa é você ser cabeça dura e outra coisa é você ser passivo. O dano é muito maior. Quando você presta atenção, o seu filho já está vendo coisa errada na internet. Quando você presta atenção, não sei, sua família já está em outro rumo, só porque você simplesmente dormiu. No sentido de passividade. No sentido de não prestar atenção no que estava acontecendo na própria família. Nós precisamos pedir a orientação de Deus. O segredo não está comigo, o segredo está com Deus. Isso é uma ótima notícia. Sabe por quê? Porque Ele está dentro de você. Amém. E Ele tem essa orientação para a gente hoje. Procure compreender o que eu tenho para você. Porque Deus, Ele fala diversas coisas na palavra.
Ele dá orientações de como seguir, mas às vezes são coisas muito específicas. Tipo, que proposta de emprego aceitar? Onde colocar, em que escola eu vou colocar o meu menino? E não tem escrito a palavra, coloque no colégio tal. Na palavra não tem as coisas tão específicas. Ele dá orientações de como a gente dá cada passo. Mas tem aquelas coisas específicas no dia a dia que o Espírito Santo está lá. Ele fez, eu vou, mas eu vou deixar um conselheiro. E esse conselheiro vai te mostrar os passos. Vai te mostrar os passos. Porque muitas vezes a gente não vai saber a direção certa. Meu Deus, eu não estou preparado para ser pai. Meu Deus, eu não estou preparado para casar. Meu Deus, eu não estou preparado para liderar minha empresa. Mas eu sei quem está preparado. Nós precisamos seguir essa orientação do Pai. Amém? E eu queria abrir aqui a Bíblia, só um momento, que o versículo não anotei. Glória a Deus, perdi o versículo. Só um momento. Glória a Deus. Lá em Salmos, no capítulo 27, versículo 10. Glória a Deus. Glória a Deus. Salmos 27. E Davi falando aqui nos Salmos fala, porque se o meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guie-me por vereda plana, por causa que me espreitam. Amados, eu queria fechar com esse versículo. Queria trazer a lembrança do exemplo que Deus é para nossas vidas. Muitas vezes a gente carrega uma mala que é os exemplos dos pais, os exemplos das gerações que antecederam a gente. Mas eles acertaram em muitas coisas e erraram em muitas coisas. E ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui vai ser 100% e acertar em todas as coisas. Garanto a você. Mas existe um exemplo maior, que é Deus. Ele é o exemplo de pai perfeito. Ele é o exemplo que criou uma geração, que mandou um único homem e impactou nações, impactou o mundo inteiro. Ele é o exemplo que devemos seguir. Então eu queria trazer isso à memória de que o próprio Jesus é o nosso maior exemplo. Porque algo muito claro no meu coração é que muitas vezes a gente está dando desculpas. E quais são essas desculpas? Não, porque eu tive uma família desestruturada. Não, porque lá em casa as coisas sempre foram assim. Não, porque meus pais, eles faziam desse jeito. Não é mais para a gente ficar com essas desculpas. Não é mais para a gente carregar essa mala velha. Vamos trocar essas coisas dentro da mala. Vamos carregar aquilo que Deus está orientando. Isso sim, são palavras de sabedoria vindo do alto. São palavras certas para aquilo que a gente precisa realmente fazer. Deus ele tem mostrado na sua palavra claramente as orientações e como ser e como criar uma família perfeita. Quando Adão se juntou com Eva, aquilo já era uma família. E ele já estava começando a ensinar ali. Ele já estava começando a ensinar como estruturar a família, como guiar a família. E aí veio um acréscimo que foram os filhos ali. E ele foi mostrando passo a passo de como fazer. Apesar do erro do homem, Deus nunca deixou. Mas ele foi mostrando passo a passo. E muitas vezes a gente vai errar. Porque nós somos perfeitos, mas precisamos transformar nosso pensamento para a mesma forma com que Jesus pensa. Para que possamos andar exatamente como ele andou aqui na terra. Ele pede para nós sermos semelhantes a ele.
imitadores do Pai. E pense num pai perfeito, porque eu conheço muita gente que não tem pai, mas tem um pai perfeito. E eu pensando nisso, caramba, vou falar para famílias. Eu tenho uma família, eu e Lé, mas eu não sou pai ainda. Mas eu fiquei com o maior exemplo de pai que eu tenho. Além de 2 exemplos maravilhosos que eu tenho na família, mas eu tenho um pai ainda que não tem nenhum defeito. Maravilhoso, Deus, Senhor Todo-Poderoso. É o nosso Pai. E Ele está aqui para nos guiar, gente. Eu repito de novo Efésios. Vamos ler de novo? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Lá em Efésios 5,15. E no 16 fala, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Isso me fala muito forte mesmo. Nós precisamos realmente orarmos a Deus, pedimos orientação exata do que dessa estação atual. E eu queria orar com vocês agora. Amém? Fecha teus olhos. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos pelo teu imenso amor, Pai, que mesmo a gente errando, você nos ama, Pai, de uma forma imensa. Você tem mostrado o teu amor, Pai, com a sua misericórdia sobre nós. Mas sabemos que temos ousadia com você, porque você nos conquistou tudo, Pai. Já está tudo disponível, tudo preparado. E hoje é um dia de celebrarmos sim, Pai, aquilo que você fez na cruz. E assim como algo está brotando no meu coração, sobre a mesa aí, está tudo disponível. As orientações específicas para as nossas vidas estão disponíveis, Pai. Nós te agradecemos, nós te exaltamos. Você é grande, você é poderoso, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu pleno amor. Que você tem nos guiado, Pai, até agora, Pai, e sempre. Obrigado, Pai, por nunca errar e nos mostrar como fazer cada dia, Pai. Obrigado, Senhor. Nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.